Boa noite a todos. Começando o nosso vídeo, nossa live de número 113, desta segunda-feira, de dia 5 de abril de 2021, onde nós fazemos nossas reflexões, nossas meditações, ou nossa nutrição espiritual. E colocamos a janela da internet aberta para que outras pessoas também participem, comungando conosco um só pensamento, onde nós formamos um bloco de energia, de bons fluidos, compreendendo de que nem só de pão vive o homem, segundo o divino mestre Galileu, com a sua filosofia de vida. Nós também vivemos, e vivemos muito mais ainda, da nossa nutrição espiritual, de bons pensamentos, de cura do nosso pensamento, da evolução do nosso estado evolutivo, da nossa compreensão da vida. Boa noite, Sérgio, Conceição, a todos aqueles que vão sintonizando conosco, não só nesse momento, mas a live fica gravada a semana inteira, e a última live nós tivemos 406 visualizações, e 49 curtidas. Então, de alguma forma, a internet possibilita que a gente vá longe no tempo, no espaço, no pensamento, justaposicionando os nossos pensamentos a todos aqueles que nutrem o planeta Terra, através da solidariedade, através da legítima fraternidade, da caridade, única religião capaz de aproximar todos os credos, que é a caridade. A caridade que Jesus propalava, há 2021 anos atrás, energia essa tão intensa que foi capaz de separar a vida antes do Cristo e depois do Cristo. E cabe a nós irmos resgatando esse modus operandi de viver, o modo de operar a vida. E à medida que nós lemos o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, e que nós vamos mais nos espiritualizando, nós mais compreenderemos os dizeres, as parábolas do divino Rabi Galileu. Há aqueles que apenas se prendem religiosamente ao mundo material, ao imediatismo terreno, de querer negociar com Deus o material, quando na realidade, em essência, nós somos seres espirituais. Em essência, nós somos pensamento, revestidos do nosso corpo espiritual, que é a imagem nossa atômica, dos átomos, dos elétrons, conformados, vamos dizer assim, psicobiologicamente, para a preservação do espírito ancorado na vida do planeta Terra, nas estruturas naturais, das correlações entre matéria e espírito, encarnação e desencarnação. Então a humanidade é uma só, constituída pelos espíritos que estão desenfaixados da matéria densa e dos espíritos que estão enfaixados na matéria biológica. Vida essa passageira, fugidia, tão rápida, as horas, os minutos, os segundos passam céleres. Nascemos num dia e praticamente envelhecemos no outro dia. Vamos falar aqui, cifrado, Vamos falar aqui, como dizia o grande mestre, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, e olhos de ver, que enxergue, A luz deve ser colocada em cima do candeeiro e não abaixo do pardieiro, para que todos possam ver a luz. Isto é, você não coloca uma lâmpada no chão para iluminar a sua casa.
Você coloca a lâmpada no teto, a fim de que todos possam serem iluminados por essa luz. Assim também é a nossa vida aqui de almas encarnadas, não é? Boa noite, Deise e Juliana. Boa noite, seja bem-vinda, não é? Enquanto nós estamos encarnados, enquanto nós estamos vestidos da matéria biológica mais pesada, não é? E não da psicobiológica, que é o perispírito após o desencarne, enquanto nós estamos presos na âncora material, a luz está debaixo do pardieiro, não é? E a luz estará acima do candeeiro no lado espiritual, porque a luz vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Então a verdade maior não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É do reino do espírito, né? Do mundo espiritual para o mundo material, não é? Então nós estamos aqui tentando acender a nossa luz. Muitos não conseguem acendê-la, né? Passam uma encarnação inteira apegados apenas ao vil metal, ou aos cifrões, né? Ou à matéria, no sentido de que pode trazer prazeres imediatos aos seus sentidos, né? Aos seus nervos, né? Aos seus nervos muito supersaturados pelo apego às coisas materiais. E a morte, não é a morte que não é morte, mas chega a ser morte para muita gente. Por isso que Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. São exatamente aqueles que ainda não acordaram para a realidade de espíritos eternos. Então são mortos que enterram seus mortos. Porque nenhum deles ainda acendeu a sua luz, não é? Para a realidade desta vida. De onde viemos, porque nós estamos aqui e para onde vamos? Será que a vida acaba no momento em que o espírito se desprende da matéria? Ou a vida recomeça após a alma desprender-se da matéria? Ou entramos no campo de luz mais real? Segundo Jesus, a luz não está em cima, para que todos possam vê-la, em cima no candeeiro e não abaixo do pardieiro, não está abaixo de um móvel. Então, na realidade, a luz maior ela se acende e se intensifica no mundo da realidade extrafísica. E o que é que prova isso, esse mundo da realidade extrafísica? A nossa pequena passagem em curto espaço de tempo de almas encarnadas. Uns desencarnam logo quando nascem, outros mais alguns dias na juventude, e o certo é que ninguém escapa após a senectude, após o envelhecimento celular. Quem envelhece são as células, quem envelhece é o corpo físico. A alma, o ser eterno que compreende o viver, está sempre na sua jovialidade, na sua juventude. Há jovens que já envelheceram pela ganância, pelos vícios, já envelheceram no corpo jovem, pela rebeldia, pela intranquilidade, pela depressão, pelo medo. Então, esses jovens já envelheceram. E há adultos que rejuvenesceram, rejuvenesceram, tomaram o elixir da longa vida. Então nós estamos aqui tomando o elixir da longa vida. Boa noite, Samir Awad, a Vânia Maria Bastos Bidarte. Tudo bem, Vânia? Muita paz. Não se preocupe não que a cartinha vem, aguardemos. Certamente essa semana. E que nós possamos vencer as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, que nós não tenhamos nossa vida atada apenas ao imediatismo da terra, já que nós somos seres eternos, estamos de passagem, viemos aprender o bem. O bem é o fator maior do aprendizado do viver, o bem. E o mal é o engano
não é, do viver o mal aprisiona e o bem liberta. Podemos fazer o bem em qualquer profissão, podemos fazer o bem em qualquer religião, podemos fazer o bem dentro de casa, no lar, podemos fazer o bem atendendo quem bate a porta e pede um copo de água. Podemos fazer o bem nos unindo, multiplicando nossas mãos e nos tornamos mais fortes quando isso acontece. Como nós fazemos agora aqui na CSJ, aqui no próximo sábado, nossa preocupação maior, né? De uma semana para atender 150 pessoas, idosos a maioria, e mais jovens sem perspectiva de emprego, né? No qual nós juntamos os amigos e multiplicamos o pão. Fazemos o grande milagre da repartição do pão, a que Jesus, pão esse, repartiu ao longo de toda a sua vida. Nas suas pregações, pessoas faziam sim doações. Nas suas pregações, pessoas faziam doações a que ele, sabendo que de graça, recebendo, de graça devemos doar, repartir, né? E que Jesus não acumulava bens materiais, e dizia ele que o Filho do Homem nem pedra tinha para recostar a cabeça, não é isso? Nós vemos hoje, infelizmente, um cristianismo profissionalizado, nós vemos ainda um cristianismo ainda muito banalizado, não é? Porque ainda não acabou com a fome no planeta Terra. Se nós, religiosos, cristãos, católicos, espíritas, evangélicos, mesmo juntando com as doutrinas do Oriente, com o budismo, o taoísmo, o ofismo, ou o islamismo, se nós entendêssemos que a caridade é a religião maior que liga todas as religiões a um só nível de patamar, nós teríamos encontrado o que Jesus ensinou: amai o próximo como a ti mesmo. Enquanto nós ficarmos nessa religião, partido político religioso, enquanto nós ficarmos nessa religião apenas alimentando a sua política, a sua hierarquia religiosa, não é isso? Enquanto nós não nos decidimos a ajudar o próximo, enquanto nós achamos que o dízimo é para sustentar religiosos, não é? Manter um corpo de doutrina religiosa a que Jesus e os seus apóstolos não recebiam dinheiro para a riqueza do mundo, e dizia a ele: o meu reino não é desse mundo, então tudo que nós recebemos, nós repartimos. Nos alimentamos do mínimo possível, do copo d'água, do pão, do mel, não é? Das plantas comestíveis, não é isso? E assim nós vamos caminhando, recebendo de quem tem e repartindo para quem não tem. Enquanto nossa religião saiu da sua fonte primeira, se descaracterizou após 200, 300 anos após Jesus, se descaracterizou pela megalomania do poder dos bens terreais. A religião cristã, após 200, 300 anos após Jesus, que adquiriu um reinado na terra, um trono igual aos reis terreais, provocando a guerra das cruzadas, chegando à Santa Inquisição, na noite de São Bartolomeu, no assassinato dos huguenotes, que eram os evangélicos da época, sobre as 12 badaladas à meia-noite da rainha Catarina de Médicis, não é? Fez com que tudo isso, até mesmo aos dias de hoje, a religião não fosse capaz de resolver o problema da fome no mundo, que é a pior miséria moral e espiritual que tem no planeta. Chegou-se também a Santa Inquisição, queimem-se os hereges. A mediunidade era alvo de perseguição, considerado os bruxos, não é?
Haveria sim de haver um dia a presença de um lyonês da França, chamado Léon Denisard de Rivail, não é? Cognominado Allan Kardec, não é? Que foi uma das religiões druidas, não é? Do passado, um druida, que os druidas admitiam a reencarnação, a que Jesus também admitia. Aqui Jesus, falando a Nicodemos claramente, disse: ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Mas, mestre, um ser adulto não cabe na barriga da mãe, ele já é adulto, ele não pode diminuir e entrar na barriga da mãe. Então Jesus foi obrigado a dizer novamente a Nicodemos: tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser Espírito, desencarna-se, torna-se Espírito, não é? Porque quando nós estamos encarnados, nós somos almas encarnadas, não é? Quando desencarnamos, é espíritos, não é? Fora da indumentária carnal, cuja vida passa rapidamente e celeremente. Seremos arrancados de todas as nossas ilusões, arrancados de todas as nossas, dos nossos apegos. Né? Seremos arrancados do útero da encarnação, não é? Por todas as nossas falsas verdades. Então Jesus nos trouxe essa alvissareira notícia de que ninguém verá o reino da verdade se não renascer tantas vezes necessário seja, até lapidar o coração, né? Até deixar o coração mas refletindo a luz de Deus, refletindo a luz do sol meridiano do Criador. Então nós estamos nessa viagem, né, até Deus, não é? E ninguém chega a Deus senão através da ponte, que é o semelhante. O semelhante mais necessitado é o recurso maior de aproximação nossa com Deus através do Divino Mestre Jesus. Muitas religiões estão esperando que Jesus volte, né? Mas disse ele: quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Quando fizerdes a um desses menores, é a mim que o fazeis. Então Jesus já voltou há tanto tempo, né? Já voltou através das mãos daqueles que trabalham em seu nome, diminuindo as agruras da terra, diminuindo as dores do seu semelhante. Desde as plantas, o reino vegetal, o reino animal, não é isso? O reino hominal, né? Até nós aprendemos também a nos ajudar espiritualmente na compreensão de que ajudamos também os desencarnados, irmãos e irmãos nossos que desencarnam sem compreender a vida, através de uma teologia do credo quio absurdum, creio, mesmo sabendo que isso é um absurdo. Então as religiões não nos ensinaram a pensar, elas nos impuseram grades difícil de nós adquirirmos a liberdade religiosa. Né? O que é a religião vem da palavra, né, do latim religare. Religare, religar, criatura ao Criador, não é? Então nós estamos tentando nos religar ao Criador. E ninguém se religa ao Criador senão a serviço do bem ao próximo. Por que isso? Porque Deus está a serviço de todo o universo permanentemente. Deus está se doando permanentemente à vida em todos os quadrantes do universo, seja no planeta Terra, seja em Saturno, seja em Arcturus, né? Seja em Capela, na constelação do Cocheiro, não é isso? Seja, enfim, em qualquer infinito, não é? Nós estamos aprendendo a nos aproximar de Deus, aproximando-nos uns dos outros. E quando a religião, em vez de unir, separa, enquanto a religião fica apenas na sua política religiosa, nas suas ortodoxias, nas suas regras, né, do temor, inventaram um ser mitológico que deram o nome de demônio, né?
não é isso? Um ser mitológico, não é? Que pudesse fazer temer, porque através do temor todo mundo obedecia às regras religiosas, não é isso? Todo mundo ficava bitolado, todo mundo ficava preso ao medo, quando na realidade Deus é amor e Deus não é medo, Deus é amor, não é? Então ainda hoje nós criamos nessa figura mitológica do Daimon. Estávamos hoje lendo um livro aqui falando de Leon Denis. Leon Denis, um filósofo francês que divulgou a doutrina espírita em toda a França, após Allan Kardec defendia as ideias kardecianas, não é isso? Ele nos conta na Revue Spirit, na Revista Espírita, de 1929, que o espírito de Pio X estava no Vaticano assombrando a todo mundo. O espírito de Pio X estava aparecendo no Vaticano a todos, e a toda hora. E era inegável, que aquela entidade estava ali querendo dizer, a vida continua. E Pio XI recebeu um relatório de mais de 40 sacerdotes, alemães, de que não se podia negar o que estava acontecendo nas paredes, nos quartos, nos corredores do Vaticano. Também não se podia dizer que Pio X era um demônio, porque se dissesse que Pio X era um demônio, como é que se pode você denominar um papa de demônio, já que todos estão vendo? Todos estão observando aquele corpo espiritual passeando pelos corredores do Vaticano. Então Pio X desencarnou, ainda foi querer dar uma saculejada no pontifício romano. E então nós só temos a agradecer ao bom Deus de a doutrina espírita ter encontrado no Brasil terreno fértil, terra fértil. A doutrina espírita em todo o mundo tem aqui no Brasil o país mais espírita do mundo. Também tenho recebido ultimamente pedidos de católicos, por psicografias. Recebi alguns pedidos de algumas pessoas do país, do Brasil, que eu ainda vou ter a chance de atendê-los, dos seus mortos, que não estão mortos, que estão vivos, porque a doutrina espírita veio definitivamente matar a morte. A doutrina espírita veio definitivamente também matar o demônio, ou o diabo. A doutrina espírita veio dizer que ali são irmãos nossos, irmãos ou irmãs, trânsfugas do dever, que o mal fizeram aos outros fazendo a si próprios, e desfiguraram, descaracterizaram seus corpos espirituais, aleijaram, porque devido ao corpo espiritual ser muito plástico, através da culpa, eles se deformavam, apresentando-se na vidência como seres terríveis, coitados, até com a condição da licantropia, metade homem, metade animal, porque a culpa deles, ao longo de suas vidas e das suas encarnações pretéritas, a sua consciência deformou através da autoacusação de suas culpas, e o ser espiritual deformado, a que os videntes deram o nome de Daimon, Daimon. Mas na sua etimologia da palavra, Daimon significa gênio. Há gênio bom e há gênio mau. Há espírito bom e há espírito imperfeito. Imperfeito eu não chamo de mal, porque se soubesse que o bem era maior, o mal seria vencido em si mesmo. O mal seria vencido em si mesmo. Sônia Araújo de Castro, boa noite. Teca Lima, boa noite. Um abraço a todos também do Assaço de Castro. Somos nós aqui falando.
Então nós tiramos a condição de ler uma mensagem do espírito, né, da Selena Rocha, né, irmã da Serena Rocha, né, da Paraíba, né, João Pessoa, Paraíba. Desencarnou com o câncer, não é isso? E todos nós desencarnamos de alguma doença, ninguém desencarna saudável, não é isso? Ou desencarnamos com câncer, ou desencarnamos num acidente, ou desencarnamos de modo muito difícil através da violência, não é? Ou desencarnamos, enfim, por imprudência, não é? Então, cada um de nós temos um modo de desencarnar e que não sabemos o dia, não sabemos a hora. Hoje nós estamos aqui, amanhã não saberemos, não é isso? Mas, de uma certa forma, a maioria dos nossos irmãos no planeta Terra são expulsos da matéria sem entenderem da vida espiritual, porque a própria religião os impede, não é? Uns dizem que você desencarna e vai ficar dormindo para acordar, não é? Ninguém sabe quando, vai ficar dormindo para acordar, ninguém sabe quando, ou acordar no paraíso, não é? Sem ter tido nenhum direito a esse paraíso, nenhum mérito, não é? Para ter direito a toda essa apoteose, já que uma vida é insuficiente para você sair da ignorância à angelitude. Uma vida são apenas alguns dias, né? Se a reencarnação não existisse, ela teria que ser pelo menos inventada para dar condição de termos em Deus um ser bom, justo e misericordioso. Por que uns nascem na lama, sem nada, no meio do lixo, ou muitos até mesmo abandonados pelos próprios pais, colocado na latinha de lixo e de repente alguém vai e acha aquela alma que ali está acabando de nascer. O que foi que essa alma fez para nascer dessa forma, nessa punição terrível? Se não houvesse a reencarnação, Deus teria sido imensamente injusto. Será que aquele bebê que foi abandonado não abandonou a tantos? Não perseguiu, não feriu? Não é? Não ligou para o sentimento de tantos e tantos outros, não é? E de repente vem numa situação colocado para viver em determinado ou renascer em determinada condição de receber os próprios atos como a punição de si mesmo, porque Deus não pune ninguém. Nós nos punimos ou nós nos alforriamos, né? Ou nós nos prendemos, ou nós nos libertamos pelos nossos próprios atos. Segundo Jesus, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo a sua sementeira. E são palavras do Rabi Galileu. Então, se aquela criança não teve nenhuma sementeira, não teve nenhuma obra para merecer reencarnar praticamente no lixo, abandonada, achado por alguém que não é seu parente, levado a um hospital, levado a ser adotado por estranhos ao seu DNA, o que foi que aquela criança fez? Não é isso? Então, com certeza, a criança, aquele espírito antigo, está colhendo o resultado das suas obras, o resultado de suas vidas anteriores. E pediu a Deus, por misericórdia, que lhe deixasse reencarnar, pelo menos esqueceria por algum momento o passado, as vidas anteriores, e poderia ter a condição de recomeçar a labuta, a jornada, o viver. E dali essa criança é achada por alguém que se interessa, não é? Ou que adota, ou que não adota, e fica nos orfanatos. Até quando? Até quando? Então nós somos essas almas, não é? Que não podemos dizer que acabamos de nascer
naquele momento nós já tínhamos existido, já tínhamos trabalhado, já tínhamos sofrido, ou já tínhamos feito sofrer a quantos? E a quantos e a mais quantos? E recebemos o resultado da colheita. Somente o bem acelera a nossa evolução. O bem que se faz a alguém é a nossa carta de alforria. O bem que se faz a alguém com nenhum interesse e não esperando nenhuma recompensa, nem mesmo reconhecimento, é o bem maior e verdadeiro que existe, acelerando a nossa evolução moral, espiritual e religiosa, não é? Então, quando nós falamos religiosa, é porque o bem, a caridade, o amor que se propaga, está acima de qualquer denominação religiosa. Vou ler que nasci em berço católico, por motivos outros, conheci o Espiritismo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida e também foi um baque para minha família, minha mãe. Foi falar até com um bispo. Acontece muito essas histórias, né? O próprio Chico Xavier, né, recebeu a punição de um bispo, não é isso? Que mandou a criança caminhar com pedra pesadíssima na cabeça para não ver mais os espíritos que ele via com naturalidade, aferir a sua caixa craniana pela punição do bispo, não é isso? Mas a doutrina dos espíritos não pede licença, o espírito sopra na igreja, quando nós falamos aqui no próprio Vaticano, o espírito sopra nos ouvidos do evangélico, como ele não sabe que ali é um espírito ou não quer saber, chama de demônio. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é alguém que lhe quer muito bem, que é taxado de demônio. Infelizmente aí está a nossa ignorância agredindo esses seres espirituais que todos nós também o somos, e que a morte, não é, que não existe, irá nos mostrar a grande realidade do pós-mortem, não é? Então nós vamos ler aqui a cartinha da Selena, não é? Não posso receber de toda a humanidade, eu sou só um. Eu estou fazendo um trabalho, né, de psicografia e escolhendo e atendendo aquelas pessoas que eu acho mais aflitas, que perderam seus entes queridos e estão ainda em grande aflição. Aqueles que já acreditam, né, que já têm essa certeza, certamente não precisa ocupar esse espaço que é da pessoa mais sofrida, da pessoa mais necessitada, da pessoa que precisa acalmar o seu ser e reconhecer que as almas não perdem umas às outras, que as afinidades permanecem além da vida, ela só aumenta, né? A multiplicação dos nossos amigos, das nossas amigas, dos nossos parentes de hoje e de outros tempos. Nós vamos fazendo aquela corrente de afinidade, é aquele grupo de almas que se reencontram felizes no espaço, se alegram com o progresso de um, com o progresso de outro e se entristecem com aqueles que ficaram na retaguarda, que ainda não acordaram para a realidade de si próprios, né? Vou ler só aqui. Minha mãe desencarnou dia 23 de 3 de 2021. Estava sofrendo muito, foi de câncer. Ainda sinto muita dor pela sua partida, não caiu a ficha. E agora, 2 semanas depois, meu irmão mais velho foi entubado. Correto. Né? Nós estamos passando por tudo isso, né? Mas nós não podemos botar um ponto final na vida das pessoas. Né? Se elas estão recomeçando um novo viver, se elas estão adentrando outro espaço de vida mais perfeito do que o nosso, né? Onde tudo que existe aqui na Terra acontece primeiro lá e depois se materializa aqui, desde o computador, né? Desde os nossos instrumentos de deslocamento, de transporte, é uma pálida ideia de tudo que existe no mundo dos espíritos, mundo onde que se origina todo o mundo material. Então essas pessoas que desencarnam, né, são atendidas, são recebidas por amigos, por parentes. Quando nós fazemos uma prece, a prece é o calmante.
é o refrigério, que vai acalmar aquele ser que está partindo, reconhecendo-se seguro pela emanação dos bons pensamentos, dos ditos vivos, que emanam para eles através de uma oração, imantando a sua aura, imantando e fortalecendo o seu corpo espiritual para eles poderem se deslocar melhor e conseguir enxergar as mãos estendidas que estão sendo dadas para o socorro, para o amparo e para a cura. A cura, né? Porque saúde e doença não é a prerrogativa só nossa. Quando nós desencarnamos, a gente tem que se adaptar ao mundo espiritual. Não é? Se nós tentamos fazer na vida as coisas mais ou menos corretas, os bons imediatamente se acercam do leito da morte, protegendo aquele ser que vai saindo do seu casulo material, dando mãos e levando para colônias, para cidades, verdadeiras cidades, não é? No mundo dos espíritos, muito mais organizadas, perfeitas, né? Nos seus objetivos, igualitária para todos, no sentido de que tem hospitais, né? São internados para a recuperação do seu corpo espiritual, não é? Para poder se restabelecer e poder se movimentar em um mundo de vibração mais acelerada, não é? Onde o átomo com seus elétrons em torno do vórtice do núcleo atômico, não é? Faz com que eles comecem a ter a sua mobilidade como espíritos e reconhecerem-se como seres imortais, não é? Então, minha amiga, acalmar o ser espiritual, agradecer a Deus pela dádiva que é a doutrina dos espíritos, não é? Que nos faz entender e sentir que nós não desencarnamos. Então, nossas cartinhas captam o coração, o sentimento dos espíritos. A doutrina espírita já está aí clara através de toda a sua bibliografia, através do Chico Xavier, né, e de tantos médiuns outros, que não vou citar o nome, através de uma bibliografia extensa de recados do mundo dos espíritos, dizendo: a morte não existe, a morte não acontece, a vida permanece, a vida é permanente. Vamos ler aqui a cartinha da amiguinha Selena Rocha, né? Alegria de reencontro via mediunidade. Nós recebemos 7 cartinhas, tá certo? E vamos receber mais. É um trabalho difícil, que a gente se concentra, abstém, né? Nós nos abstemos aqui dos problemas da Terra, não é isso? E colocamos a nossa mente, o nosso periscópio, a nossa emanação cerebral, a nossa irradiação neuronal, além das percepções terreais, para poder adentrar o mundo dos espíritos, sintonizar naquele ser que desencarnou, onde ele possa trazer para nós o que ele sente, o que está dentro do seu coração. Seja o espírito de alguém que a última encarnação foi homem, ou o espírito de alguém que na última encarnação foi mulher, ou enfim, da maneira que viveu na sua última encarnação. Então eu vou ler agora para nós, tá certo? Prezada Mana Serena. É a irmã falando com a irmã encarnada, né? Deus nos abençoe a oportunidade. Muito grata a Deus por essas palavras escritas, que daqui vos falo, não é? Porque muito poderá beneficiar aqueles que hoje estão em grande sofrimento pela aparente perda de seus entes queridos. O desespero maior é provocado pela falta de informação correta da continuidade da vida após a vida. Né? Dando aqui um pontinho, um adendo, né? Nós somos muito desinformados pelas religiões. Né? Nós não compreendemos ainda e não nos esforçamos para compreender essa doutrina do Cristo Jesus, que ressuscitou no 3º dia, ressurgiu dos mortos para dizer: a vida continua para mim, a vida continua também para vocês, não é? Para todos nós, não é? Continuando a carta. Que possamos unir nossas preces nos 2 planos do viver. Aqui o clamor chega de todos os lados devido a essa última provação coletiva acontecendo no solo das lutas terrenas.
Os hospitais espirituais do Brasil, em suas colônias inseridas em várias regiões do espaço geográfico da pátria do Cruzeiro, estão lotados em seus diversos níveis de evolução. Não é? Estão lotados pelos diversos níveis de gradação moral e espiritual, não é? Das religiões que viveram. Não é? Os hospitais do além também estão lotados, recebendo muito daqueles que estão partindo. Não é? Desde as regiões umbráticas, umbralinas, com enfermarias instaladas em regiões de difícil acesso à luz, mas sob a proteção e socorro perene da caridade, indo até os hospitais de recuperação e escolas de mundo das matérias correlatas ao espírito, que acelera o entendimento e manifestação da vida aqui desse lado da vida. Os recém-desencarnados chegam aqui aflitos e chorosos, como crianças que acabaram de nascer do ventre da mãe, só que do ventre da Mãe Terra, de sua última gestação ou reencarnação. Aqui renascem como recém-nascidos, de uma situação aflitiva, que não se prepararam quando em vida, para enfrentarem melhor esclarecidos para a real sobrevivência em planos que as religiões dogmáticas e ortodoxas, ou da infância do cristianismo, após 200 anos do Mestre Jesus, desfiguraram pela pompa, mando e faustos terreais, na promoção de guerras religiosas fratricidas que a história do mundo poderá atestar, não é? Então a história do mundo poderá atestar se nós formos vermos a história do cristianismo, não apenas pelo seu aspecto religioso, mas histórico, né? Nós teremos melhor possibilidade das verdades meridianas do que aqui a entidade Selena Rocha está dizendo. Continuando a carta. Estou ótima de saúde. Ou vocês pensam que aqui não tem enfermos em tratamento das diversas patologias, seja no perispírito ou propriamente no espírito, na forma como pensa e age? Após meu desencarne, fui levado ao Hospital Dr. Bezerra de Menezes, à altura do polo de mesmo nome na cidade de nascimento, Jaguaretama, Ceará, do insigne cognominado médico dos pobres. Ali foi querida por todos os dedicados tarefeiras da solidariedade, que repartiam esse amor ao próximo como se parentes próximos fôssemos. Passei por cirurgias do meu corpo perispiritual para me livrar de todos os resquícios fluídicos, né, que a doença da última encarnação propiciou, das células remanescentes cancerosas. Fiz meditação e prece coletiva sob a orientação de abalizados espíritos, mentores do lugar, em conjunto com espíritos de mesma origem patológica, em recuperação. Né? Todos aqueles que tinham passado pela aprovação e libertação do seu corpo material pelo câncer, não é? Estavam ali recebendo tratamento para a recuperação de saúde, da sua saúde espiritual, da sua saúde perispiritual. Matando sua curiosidade, sim, mensalmente recebemos a visita do médico querido Dr. Bezerra. Ele mesmo dirigindo as meditações psicoterápicas voltadas à regeneração celular saudável no corpo perispiritual. Apóstolo, exemplo de amor e dedicação aos necessitados do Brasil e também mundo afora, onde clamam por ele, hoje já estou curada dos reflexos da doença pela qual desencarnei. Mas retornamos sempre que possível ao grande Salão Verde, prestando nossos modestos auxílios aos novéis, em tratamento e recuperação, nos fortalecendo mais ainda nas energias curativas do lugar. Ninguém desencarna santo, indo para um céu fictício. Nos desculpem os irmãos e irmãs de outras crenças. Aqui se desfazem todas as fantasias religiosas. Encaramos a realidade de nós mesmos com acertos ou erros, créditos ou débitos, ante a lei divina,
Existe a matéria e a antimatéria. E as construções terrenas, em sua engenharia e arquitetura, são pálidas diante das grandes construções do mundo espiritual, onde o átomo é dirigido e plasmado conforme a força da mente, ou das mentes que imprimem a coesão da estrutura atômica, que vai semimaterializar a antimatéria, que vai moldar o que os artistas da arquitetura e engenharia pensaram, para abrigar aquele departamento específico que vai abrigar, servir à coletividade, que vai habitar, dando sua funcionalidade a que foi programado. Estou indo até longe demais, mana, irmã, nas minhas elucubrações. É que fico empolgada tentando sacudir esse povo aí, né, desse lado da vida. Enriqueçam-se de bondade. É a única moeda que abre caminhos aqui desse lado da vida. O intelecto vem em segundo plano, pois nem todo intelectualizado é bom, ou tem verdadeiro discernimento da vida, da cooperação desinteressada de uns pelos outros. Gratidão sempre e um beijo no coração de todos, parente e amigos sem exceção. Da irmã agradecida sempre, Selena Soares Rocha, reencarnada em 12 de 2 de 1966 e desencarnada em 20 de 12 de 2019. Então nós temos aí, né, esse grande conforto, né, que a doutrina espírita traz. Não resta dúvida que é a doutrina consoladora que Jesus prometeu a todos nós através de João, o evangelista, João Boanerges, né, o apóstolo, talvez o apóstolo mais querido do Divino Mestre Jesus, que mandaria o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que nos faria lembrar de tudo o que ele havia dito e até muito mais. Que esse Espírito sopra como o vento, não é? E o vento ninguém enxerga, mas você sente a presença do vento, o toque da energia salutar, do refrigério que o vento traz. E esse vento está simbolizado pelos seres do mundo invisível. O ar não é invisível, então os seres do mundo invisível se tornam relativamente visíveis a nós, dizendo que a vida continua. Então que nós possamos ter a paciência nesse momento de desencarnes coletivos. Nossas cartinhas que nós vamos continuar recebendo, talvez façam parte de um livro, não é? De um livro. E a dor de cada um, ou o esclarecimento de cada um que está no mundo de além-vida, através das situações as mais diversas, não é? Das situações as mais diferentes uma da outra, cada um tem sua história, cada um tem seu momento de vida, cada um tem suas preocupações, cada um tem a sua forma de desencarnar. Um livro assim, fechado, não é? Irá consolar e confortar a muitos que, na verdade, não perderam seus entes queridos. Apenas confirma, né, de que, como disse ali o Emmanuel, hoje a gente lendo aqui no Facebook, né, que ninguém perde ninguém, né, que o amor acaba, né, unindo a todos. Né? Então esse amor é unido a encarnados, é unido a desencarnados. Né? Se eu tenho meu pai, o meu genitor no além, que tem o meu mesmo nome, Arsace, com certeza ele está trabalhando muito. Não é? Quem sabe cooperando conosco aqui na escolha de quais espíritos irão trazer a sua cartinha, de quais entidades deverão falar ao mundo dos ditos vivos, que na verdade nós não sabemos se somos nós que estamos mortos ou são eles que estão verdadeiramente vivos e nós aparentemente vivos, porque nossa matéria não tem consistência, há o decesso celular. E aí chegará o tempo em que a alma, após cumpridas suas tarefas, terá que desprender-se do mundo material dentro da vontade e do plano pré-programado da encarnação de cada um. Acabou aquele tempo,
parte. Acabou o tempo, tem que partir. Então cada um tem o seu tempo. Uns desencarnam jovens, outros desencarnam com mais idade, não é? Como se manter com a paz espiritual com tantas dores e despedidas no universo? A gente pode explicar, você, tá certo? Não é? Teca, né? Eu não sei se é a Teca, Replied to Gloria, eu não sei bem como é o inglês, né? Como se manter com paz espiritual com tantas dores e despedidas no universo? A certeza do reencontro, né? Não é isso? A dor da despedida se mata, não é? A saudade, através do reencontro. Se mata com a saudade através do reencontro. Então, abraços, não é isso? Alegria, não é? Fé, vida, porque no universo não há morte, tudo vive, até a pedra tem uma vida, porque ela é feita de um turbilhão de átomos em movimento. Então a pedra, para nós achamos que ela é um ser compacto, mas ela é um bloco de energia em acelerado movimento, porque elétrons com seus núcleos atômicos estão girando ciclopicamente para dar para nós aquela densidade que fará com que as nossas casas se estruturem no alicerce das pedras. Então, vamos ter essa certeza de que as dores também curam. A dor é um remédio amargo que cura nossos egoísmos, nossos apegos superlativos, não é? A dor é um remédio amargo que cura nossa alma devedora, porque nós não decidimos por amar. Então a gente espera que a dor venha nos convidar, a dor venha nos alertar, não é? Então quando nós aprendermos que através da solidariedade, através do amor, nós nos curamos, que através da caridade nós nos libertamos, que através da cooperação de uns para com os outros, nós nos tornamos irmãos e irmãs ligados ao Criador, a Deus, teremos essa alegria imensa de saber que a dor corrige as imperfeições da alma. Jesus, o grande mestre Galileu, não sofreu? Será que ele não carregou uma cruz? Será que ele não foi lancetado, furado, perfurado com lanças? Quando lhe pediram a água, lhe deram vinagre, passaram um pano de vinagre na sua boca para beber algumas gotas de vinagre. Não é isso? Pendurado na cruz, vendo sua mãe chorosa e ainda ter que dizer: Maria, está aí o teu filho, que era o João. João, está aí tua mãe, pelo menos se confortem com a minha partida, amando a vida do outro e vice-versa, como mãe e filho. Então Jesus nos aconselhou através dessa atitude de que é através do amor de uns pelos outros, da solidariedade, da legítima fraternidade, que nós nos unimos a Deus e a todos no universo. A todos no universo. Teca Lima, é difícil. Teca Lima, é difícil. Sim, é difícil sim, quando a gente contribui para ser mais difícil ainda. Aí é uma dificuldade superlativa, Mas quando nós chegamos a uma certa compreensão do viver, de que nós estamos aqui de passagem, que nós não fomos criados para uma semente permanente, de que nós, da mesma maneira que nós somos recebidos aqui pelos nossos parentes, todos cheios de sorrisos, que nós chegamos chorando como crianças que acabam de reencarnar, chorando por reencontrar um mundo que não sabe se vai superar todos os problemas, se não sabe se vai superar todas as dificuldades do caminho, todas as trincheiras, todas as batalhas do viver. Quando nós desencarnamos, os que aqui ficam chorando e os que estão lá ficam sorrindo. Então os que estão lá além ficam sorrindo de alegria. Voltou aquele da luta, conseguiu
vencer as dificuldades, conseguiu ter a paciência, conseguiu perdoar, não só 70 vezes 7, mas muito mais do que 7 vezes, muito mais do que 70 vezes 7. Foi um vitorioso sobre si mesmo. E aí os de lá ficam sorrindo e os daqui ficam chorando. Até os daqui, que não estão para a semente, irem partindo e se reencontrando do outro lado da vida. Então aí está o grande conforto de todos nós, é o reencontro. Então todas aquelas feridas da saudade, né, serão cicatrizadas através do reencontro de almas afins. Almas que têm os mesmos objetivos. Se eu encontro pessoas no meu caminho que fazem o bem, que pensam na caridade, que multiplicam o pão, que estendem a mão, quando eu desencarnar eu vou me encontrar com essas pessoas, porque elas têm o mesmo ideal. Outras que apenas pensam no mal, não fazem o bem, são egoístas, não é? Além de não fazer o bem, fazem o mal. Quando desencarna, quando estão do outro lado, quem vai estar lhes esperando? Os próprios inimigos. Os próprios inimigos estarão lhe esperando. Então, cada um é que diz para onde vai. Se para o bem ou, pelo próprio comportamento, se ajusta ao mal. Então, é preferível que nós nos ajustemos ao bem. É preferível que nós entendamos que a família é um momento na eternidade. Não é? Pai, mãe e filhos. Há um momento em que os filhos casam. Tem que deixar o lar. Então é uma meia morte, não é isso? É uma meia morte para os pais que veem os seus filhos fazendo novas famílias, viajando para além de casa. E depois eles não se reencontram. Depois eles não marcam um almoço, um jantar e se reencontram, não é? O pai e a mãe na casa dos filhos, recebendo também os netos. Assim também é o mundo espiritual. Nós nos reencontramos, espíritos afins, nesse momento de vida, e depois nós nos reencontramos mais adiante, não é? No mundo dos espíritos, aumentando esses laços fraternos, essa família maior, que é a família humanidade. Não é? Então, para nós termos essa família humanidade, nós temos que multiplicar os amigos e não os inimigos. Não é? Porque tem gente que só multiplica os inimigos. Não é? Então, se nós multiplicarmos os amigos, os parentes, os pobres, os doentes, os estropiados, não é? Se nós colocarmos como nossa parentela a humanidade inteira, qual é o resultado disso? A própria felicidade. Se nós colocarmos os animais abandonados, o gato, o cachorro de rua, e dermos para eles o alimento, o acolhimento, será que nós não seremos felizes após o decesso celular? Quanto mais egoísmo, mais tristeza e mais dor ou mais desesperança. Quanto mais altruísmo, quanto mais solidariedade, mais sorrisos, mais progresso, mais aperfeiçoamento interior. Então não é a religião que vai dizer que você se salva, não é a crença, são seus atos que lhe absolvem ou seus atos que lhe condena, não é? A glória. Amigo, dá uma orientação de como eu fazer vibrações nesse momento de tanta despedida, é acalmar o coração, não é isso? Se nós, no momento de despedida, nós ficamos tão aflitos quanto os que se despedem, nós vamos fazê-los sofrer imensamente. Não é isso, Glória? Então, o que é que você tem que fazer? Se você quer ser a enfermeira, não é? A enfermaria de quem parte, você tem que ser o que vai dar tranquilidade. Você tem que ser o que vai transmitir a fé. Você tem que ser aquele ou aquela que, através de uma prece, faz com que aquele espírito não sofra tanto pelo desespero dos que ficaram. Porque quanto mais os daqui se desesperam, mais eles se desesperam, porque eles não podem chegar e dizer: para que esse desespero? Eu estou vivo, eu estou sofrendo, porque você está desse jeito nessa aflição.
Então, em vez de nós ajudarmos os que partem, nós os prejudicamos imensamente. Através das lágrimas copiosas que não têm fim, porque não tem fé, porque não se tranquiliza, porque não aceita que alguém partiu, aquela entidade pode estar, como muitos dizem, minha roupa está toda molhada, estou morrendo de frio, não é? Eu estou passando por grande provação nesse momento, porque os ditos vivos estão me intranquilizando. Os ditos vivos estão me fazendo sofrer, porque o mundo espiritual, através do corpo espiritual, ele é tão maleável, é tão plástico, é tão mais leve, que qualquer pensamento de tormento dos que aqui estão os atinge como feridas, como se fossem agulhadas no peito, não é? Como se apresentasse como dores de cabeça. Enfim, nós não nos preparamos e nos conscientizamos para ajudar os mortos. Por isso que Jesus disse, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Porque eles não estão preparados para a vida. Eles estão apenas vivendo a morte pelas ilusões, pelo desespero, pela inconformação. E por isso sofrem eles, os ditos vivos. E sofrem também, mais ainda, aqueles que são os verdadeiros vivos. São aqueles que estão no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós vamos viver muito mais tempo do que no mundo material. Até a próxima encarnação, quanto mais é evoluído o espírito, mais tempo demanda para que ele volte a reencarnar. Porque na frente vão os mais necessitados. Reencarnando mais rapidamente, são os que menos compreendem a vida, precisam voltar para cá imediatamente, para ver se acelera a sua evolução. E aqueles que têm a evolução maior ficam como guias, ajudando aqueles que reencarnam. Então, nós só temos a entender que a pior morte é de lá para cá. A pior morte é de lá para cá. Por quê? É como se fosse um pássaro, né, batendo suas asinhas no universo, e de repente ele fosse pegue e colocado dentro de uma gaiola. Então a encarnação é uma gaiola, né? Nossas percepções espirituais diminuem, nós temos só 5 sentidos, né? 5 sentidos, estamos desenvolvendo o 6º sentido agora, que é a mediunidade, né? Através da corrente neurocerebral, né? Através das sinapses, do trabalho da glândula hipofisária com o núcleo, não é, cerebral, não é, com a pirâmide cerebral, que nós temos uma pirâmide, não é, descoberta até no corpo físico através de um cientista brasileiro, não é, e essa forma piramidal, não é, o que é a pirâmide? Ela tem a base, não é, horizontal, não é isso, e aí depois ela sai afinando para a ponta. A ponta é o espiritual, a ponta da pirâmide é o espiritual, é a antena. E a base é o material. Então é através dessa corrente piramidal, não é isso, desse cristal, que é um cristal, que nós pegamos as percepções espirituais da mediunidade. E aí não vai demorar também, através do celular, nós estaremos falando também com aqueles que nós dizemos que morremos, né? Haverá uma placa hipersensibilizada, não é isso? E essa placa é hipersensibilizada, né, de, quem sabe, do próprio urânio, não é isso? Através da radioatividade do urânio, tem que ser um material que tenha muita radioatividade, né, que emane energia. Essa placa, não é, de urânio, através do médium, que todos nós somos médiuns, vamos doar o ectoplasma, que vai fazer o contato eletromagnético com essa placa, e através de uma tela de cristais líquidos vai fazer com que os mortos conversem conosco. Então esse é o desiderato que ainda vai acontecer no 3º milênio, não é? Não sabemos se ainda estaremos reencarnados, não é? Mas sabemos que a tendência é o mundo se espiritualizar e desmaterializar as suas buscas. Então a Covid-19 veio dar um reset na economia. Um reset na economia. Não é? Para dizer a todos nós que nós não somos apenas cifrão, mas não somos apenas dinheiro.
não é? Nós somos, além de dinheiro, somos almas que têm sentimento. E quem tem sentimento aprende a repartir o pão. Então, quando a economia começar a repartir o pão e a riqueza for medida, né, pelo muito que você ama, a riqueza for medida pelo muito que você reparte o pão, mais rico ainda você será. Mais da riqueza onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Né? E você não vai ficar pobre, né? Você não vai dar tudo que tem, você vai deixar que os outros participem um pouquinho na abundância da qual todos nós já temos, não é? Que é a certeza da vida após a vida, não é? E o pouquinho que nós podemos repartir com quem tem fome. Aí sim, aí a religião se unifica através do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, já disse o grande rabino da Galileia. Amai uns aos outros como eu vos amei. Não é? Então Jesus não disse que se salvam católicos, se salvam espíritas, se salvam bandistas. Não é a crença que salva. Não se salvam evangélicos, mas sim aqueles que fazem, como ele disse, a vontade do meu Pai que está no céu, que é exatamente amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos fazer aqui a prece de encerramento, não é? Acredito que na próxima reunião nós estamos transmitindo a nossa live da Associação de Caridade Samaritanos de Jesus, devido ao lockdown rígido, não é? E todo dia nós fazemos a nossa prece e dizemos obrigado, meu Deus, por mais um dia. Amanhã eu não sei se me acordo aqui nesse plano ou se eu estarei recebendo o sol do outro lado da vida. Mais vivo ainda, né? Mais vivo do que morto, né? Enterra-se a matéria, né? Mais densa, e nós passamos a viver no corpo espiritual. E às vezes nem precisa desencarnar para isso. O espírito, quando dorme, sai da matéria, reencontra-se com seus amigos, com seus parentes, ou aqueles que procuram só o que é negativo, vão direto aos planos mais escuros do mundo espiritual, não é? Continuar com seus deslizes morais, com seus erros, e se unir àqueles que têm as mesmas paixões, os mesmos desregramentos. Não é? Então, importante nós aperfeiçoarmos nosso ser moral, espiritual, intelectual, para que quando nós desencarnarmos, tenhamos um ambiente melhor para viver do que aqueles que os invigilantes, os que odeiam, os que se vingam, não é? Afundam na lama de si mesmo. Vão a um terreno lodoso, não é isso? Onde eles começam, nem andar muitas vezes conseguem, não é isso? Ou enterram-se no mundo espiritual, na tessitura, não é, atômica, não é, do terreno do mundo espiritual, onde muitos deles têm tanta culpa que a areia vira movediça. E eles acham que estão no inferno teológico, né? Pensam que estão no inferno teológico, porque a religião disse a eles, ou fez um medo, ou os culpou, de forma que a própria culpa muda a paisagem em volta do ambiente em que eles vivem, devido a ser um ambiente muito plástico, muito diferente do nosso ambiente material aqui, da consistência, né, do nosso mundo atômico. Vamos fazer a nossa prece final, são 8h40, começamos às 7h30. Vamos continuar esse trabalho não só com vocês aqui na internet, né? Aqui nós temos 20 aqui na tela, 20 pessoas, não é? A última live deu 403 visualizações, e certamente são pessoas de todas as religiões que, por curiosidade, abriram a nossa janela ou adentraram a nossa sala virtual, que nós estamos aqui reunidos. Vamos pedir aqui também pela nossa amiga Lena, não é isso? Que ela se acalme, não é isso? A Lena, filha da Ivanessa, né? Que existem várias Lenas, não é? Lena,
Mãe da Ivanessa, né? Filha da Ivanessa, que a Ivanessa deve ter sido mãe dela em outra encarnação, né? Porque às vezes os papéis se invertem, né? Então a Lena, né? Mãe da Ivanessa, tenha calma, né? Tenha confiança em Deus. O tratamento por qual você está passando é o melhor que está sendo dado, com a melhor tecnologia, não é? Também você tem as nossas preces, o acompanhamento das nossas orações, não é? Se houver essa cura que nós pedimos a Deus, não é? Valorize também mais a vida espiritual do que a material, né? Compreenda que nós todos somos espíritos eternos, que nós não morremos, né? Mas enquanto estamos aqui devemos procurar saúde. Enquanto estamos na matéria, se nós passarmos mais um mês, mais 10 anos, né? Com certeza vai ter um dia que nós vamos ter que sair do casulo material, e só Deus o sabe qual é esse dia. Por isso que nós devemos tentar todos os tratamentos, né? Se for a quimioterapia, graças a Deus, a quimioterapia é um recurso médico, não é? Para que dê vida, sobrevida ou cure, não é? Então tenha toda a paz possível para você receber o seu tratamento, não é? Semanal, com muita paz, não é? Porque a doença é a falta de paz, a doença é a falta de fé, a doença é não ter esperança, não é? Então nós devemos ter a esperança permanente, não é? De que jamais morreremos, não é? E que Deus vai nos dar o tempo de vida necessário, a mim, a você, a quem está no hospital, a quem está com Covid-19, não é isso? O certo é que todos nós estamos num imenso hospital. E esse hospital chama-se Planeta Terra, é um hospital de recuperação de almas endividadas. É um hospital de recuperação de espíritos devedores, não é? Então nós estamos aqui para melhorar o nosso ser espiritual, para um dia habitarmos um mundo em que não tenha mais guerra, fome, doenças como nós temos muitas. Nós aqui para se trabalha 8 horas por dia para poder sustentar o corpo, o material, ter a casa, o abrigo, né? 8 horas, quando você chega em casa já chega cansado, é para dormir, acordar no outro dia e ir de novo para o trabalho, até nós aprendermos a valorizar o trabalho espiritual, o lado espiritual da vida. Então o lado material é um lado para disciplinar a alma, para ela aprender a trabalhar um dia uns pelos outros. Então daí esse mundo que tem guerra, fome, peste, guerra civil, não é isso? Como tem esse país aí que está se acabando, como é o nome, Sandra? A Síria, né? A Síria se acabando em guerra de egoísmo, crianças aleijadas por petardos, por bombas, né? Idosos feridos, aleijados ou assassinados pela guerra. A guerra que começa pela desunião e o desentendimento dos lares e depois se reflete em toda uma nação, né? Então o que nós devemos fazer é cuidar da célula mãe da vida, que é a família, né? A família pode ser você, e uma plantinha para cuidar é uma família. Uma família pode ser você e o Francisco Decotério, que está aqui deitado no chão, que é o gatinho, né? Francisco Decotério, que está deitado no chão. A Mila, também que está aqui deitadinha no chão, que nós tiramos da rua e botamos a Mila e botamos um colar de pérola nela, né? A Mila está aqui, toda tranquila, feliz da vida. Encontrou quem a acatasse e cuidasse. E a Jade, a Pincher, né? Que nós ganhamos de presente de aniversário da minha irmã Cláudia. Os 3 gatinhos que nós temos lá na CSJ, as 3 gatinhas operadas, Clarinha, Pitucha e Negrita. Levamos os 3 quilos de ração para elas, O Marusco lá em Cascavel, no terreno da CSJ, que a Sandra está lembrando aqui, o Marusco, né? Que a bondade de Deus ilumine aquela criaturazinha da terra. E os 12 gatinhos que tomam café, almoçam e janta conosco aqui todo dia,
Não é isso? O Francisco Decotério está aqui de prova disso. O Negro do Borel, que está ali na outra esquina, que é um gatinho também da corzinha pretinha, né? Com os olhos amarelos bem firmes, né? Então, o Negro do Borel. Nós botamos o apelido, tem o Ptolomeu também, que vive ali na Igreja dos Mórmons, que toda tardezinha vem pegar a ração, não é? Então a gente tem que entender que se nós não nos ajudarmos uns aos outros, o mundo não tem mais jeito. Se nós não nos ajudarmos, não sairmos do nosso casulo, do nosso egoísmo, só dentro de casa, né? Como se o mundo começasse dentro de casa e acabasse dentro de casa. Né? Jesus teve que sair no meio da rua, para a beira de um lago, andar na floresta de Samaria, junto com os samaritanos, que também os israelitas tinham ojeriza aos samaritanos, né? Quando iam passar por Samaria, nem passavam, rodeavam a floresta de Samaria para não se encontrar com os samaritanos, e eram os religiosos do judaísmo, né? Enquanto nós pensarmos que nascemos para ficarmos trancados dentro de casa, no estreito laço do DNA, egoisticamente, o desencarne será uma verdadeira morte, porque irá nos arrancar das ilusões, irá nos tirar das nossas ilusões à força, no fórceps, né? Do nosso apego entranhado à matéria, ao egoísmo, a vivermos isolados, como se estivéssemos numa ilha em que Deus tivesse que estar aos nossos pés. Não é? Então vamos permitir a Deus fazer como Jesus fez. Estavam brigando os apóstolos. Qual é o maior mestre diante de ti? Não é Tiago, é João, é Pedro, é Tomé, não é? Então Jesus vem daquela discussão porque tinha alguém que queria ser maior diante dele. Ele pegou, mandou todo mundo sentar, pegou um balde com água, não é? Uma bacia com água, botou os pés dos apóstolos que vinham de uma caminhada longa, os pés sujos pela caminhada e a poeira da estrada de Sencréa, de Cafarnaum, né? E lá de Jope, e lá vai, não é? E aí passou a lavar os pés dos apóstolos e disse: o maior diante de mim será o servidor de todos. O maior será como aquele que serve. Então nós, e quem não vive para servir, não serve para viver. Não é verdade? Se nós não vivemos para servir, não servimos para viver. Porque nós seremos apenas os parasitas. Parasitas do egoísmo, parasitas da ignorância, fechados em nosso casulo religioso, salvacionista, pretensioso de querer o céu para nós e o inferno para todos os outros que pensam diferente de nós, né? Então nós pedimos a Deus que os católicos se salvem pela caridade, que os evangélicos se salvem pela caridade, os espíritas, os umbandistas também e os ateus também. Porque a caridade nos liga a Deus imediatamente, no momento em que a gente faz alguém feliz, não é? Então vamos pedir aqui por José Daniel, não é? Nossa amiguinha Ana Camussa pediu, José Daniel, que está internado, parece que há 2 meses, não é? Vocês sabem o que é ir para um hospital? Devem saber, né? Principalmente nesse momento que você não vai com pai, com mãe, com irmão, nem com irmã, nem com noivo, nem com noiva, não é? Com filho, nem com filha. Quando você vai para o hospital, sozinho para a mão dos estranhos, dos médicos, dos enfermeiros, é nesse momento que o seu egoísmo se acaba, não é isso? É nesse momento que a dor corrige. Uma minha amiguinha nos perguntou aqui há pouco nessa live, né? A dor, ela é sacrossanta. Porque nesse momento, quando a gente volta de um hospital, a gente volta mais humilde para casa. Mais sereno. E compreendendo que nós não estamos de fato para a semente. E que nós temos que fazer alguma coisa por nós, fazendo pelos outros.
Porque se você quiser fazer alguma coisa por você, é fazendo pelos outros, não é? Então a Lena, o Geraldo Nóbrega, né, que é meu sogro, né, que está 4 anos deitado numa cama, né, 4 temporadas de 12 meses com Alzheimer e Parkinson, né, que não fala, não se expressa, né, não sorri, com feridas que aparecem no próprio osso, não é isso? As cáries, né? Não é isso? Então todos nós um dia chegaremos a essa grande realidade, que não adianta o orgulho, não adianta o egoísmo, nós dependemos mesmo uns dos outros, não é? Eu dependo também do pobre que passa na rua, pedindo a esmola, porque eu dependo nessa hora de tornar minha alma melhor repartindo pão, porque senão eu estarei pior do que ele, aquele que pede. Estarei muito pior do que o que está pedindo, não é? Não permita Deus que sábado a gente esteja com as nossas 150 cestas básicas, não é? Nós temos um ideal de vida, que é ajudar o próximo. Se todo religioso, o seu ideal de vida fosse ajudar o próximo, o mundo estaria outro. Enquanto religiosos, dependendo do cristianismo, se recebe salário, evidentemente esses muito pouco desejarão a caridade, porque vai repartir o dinheiro do dízimo com os pobres, com os necessitados, porque recebem salários. Pedro era pescador, Paulo de Tarso era tecelão, onde chegava trabalhava para não ser pesado aos seus irmãos. Pedro pescava o peixe e repartia o peixe. Jesus aprendeu o ofício de carpintaria, é o carpinteiro também da alma de todos nós, o grande arquiteto da nossa modificação moral e espiritual para melhor. Não é? Então, que a luz divina nos auxilie a todos. Hoje estou aqui, amanhã não sabemos, nem eu, nem a Monique Mendonça, nem a Teca Lima. Né? Realmente, Teca, pincha é invocado mesmo. Né? Mas é uma criancinha, né, de coração que a gente abraça, beija, coloca aqui como uma criança que nunca cresce. Né? Uma criancinha que está sempre ali na nossa dependência, que não vai embora quando se casa perto de todos nós. Fica ali sempre dando a nós a sua alegria, da sua presença, né? Então permita Deus que nós façamos a nossa prece final agora, e gratos à misericórdia do Cristo que nos uniu aqui nessa mesa. Todos nós temos vários amigos aqui da internet que a gente já conhece, pela internet, pelo Facebook, não é? E vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais uma segunda-feira, agradecendo a Deus por mais uma semana, que o José Daniel receba a luz dos pensamentos aqui presentes, para que permita Deus possa dar a esse irmão mais uma chance de viver mais um tempo, porque nem Lázaro, após Jesus considerar que ele estava em estado de catalepsia, Jesus já tinha visto que ele não tinha morrido, porque viu o seu espírito ligado ao cordão prateado, a energia que prende na nossa nuca, ao corpo material. Jesus já tinha visto e disse: levanta-te da lápide, não é? Então, no estado cataléptico, ele de repente, com a emanação da luz, da energia, do magnetismo do Divino Mestre Jesus, reativou o seu mundo celular, o coração passou a bater, a mobilidade voltou a acontecer de suas articulações e levantou-se do caixão. Mas jamais ninguém levantar-se-ia do caixão se o seu espírito ainda não estivesse preso ao corpo material. Então a medicina ainda não tinha a condição de visualizar o que era um estado cataléptico, não é? E pela vidência, não é? Jesus o sabia muito bem, aqueles que podiam se levantar do túmulo e os que não poderiam mais, já teriam que partir para o além, não é? Então vamos pedir à estrela do Oriente que se multiplique, se divida, né? Chegue ao coração de cada um de nós nessa sala, vá até o Ariel, né, meu filho,
não é? Que foi ali fazer a sua ginástica, a sua musculação, os sobrinhos, não é? Também que moram aqui perto. Vamos pedir a Deus pelos familiares de cada um de nós que estamos aqui nessa live, Ana Camussa, Teca Lima, Vânia também, Ania Bidarte, que é do Rio Grande do Sul, não é? Nós tivemos a oportunidade de conversar pelo WhatsApp, não é? Que espera também a cartinha, não é? Do seu filho, não é? Que já acenou para você no momento em que eu falava com você, com muita alegria, que amava o Nordeste, não é isso? Que amava o forró e que a Vânia, não é? Aprendeu, não é? Também a gostar do forró. Eu acredito que a Vânia mesmo, que nós conversamos, a Bidarte, não é? A Valéria, que está em Portugal também, que recebeu a mensagem também de sua genitora, de sua mãe, não é? Então que nós possamos compreender que não morremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, divina Mãe de Luz, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, do nosso reencarne, tantas vezes necessário seja. Não é? Agradecendo a Deus pela experiência de uma pequena morte, não é? Quando nós saímos de madrugada pelo corpo e aquele instrumento, não é? Do espaço, não é? Que vocês não vão entender se eu falar em toda a amplitude tudo que eu vi e senti, em que à medida que eu ia correndo, ele ia jogando uma luz intensa lá de cima até chegarmos na beira-mar, adentrarmos dentro d'água e aquele calor imenso, intenso, partindo, né, daquele automóvel, entre aspas, espiritual, lançava aquela energia, né, certamente aquela energia estava trabalhando o aumento das nossas percepções mediúnicas, para a gente continuar recebendo uma a uma as cartinhas, até fecharmos em livro, e vocês e nós possamos ler e reler tantas vezes de que a morte não existe. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino de luz. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos mundos visíveis e invisíveis. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão do Espírito, mais do que a matéria. Dai-nos hoje e sempre. Perdoa ofensas nossas na medida que perdoamos ofensores, desencarnados ou encarnados. Não deixa cairmos na tentação dos nossos próprios erros. Porque a ti pertence a glória, o reino e o poder para todos sempre, sempre, sempre. Amém. É muito bom quando a gente consegue fazer a nossa ligação com o Pai maior de todos nós. Todos nós temos o DNA de Deus. Esse é o DNA, é o DNA, né, relativo a toda a criação. Obrigando a compreendermos de que todos nós somos irmãos e irmãs. Reencarnamos várias vezes em famílias as mais diversas, aumentando os nossos laços de afinidade, de cooperação e de amor fraternal, não é? Até um dia nós chegarmos juntos, aonde temos que chegar no universo, cooperando com Deus cada vez mais, na luz da solidariedade, da caridade, da legítima fraternidade. Pedimos a João, pescador de almas, que lance sua teia de luz sobre todos nós, espíritos desencarnados e encarnados, sobre todos os religiosos, desde o Palácio Vaticano, não é? Até a pequena choupana, a casinha daquele médium à beira do riacho, que às vezes é uma benzedeira, com um raminho de flor, abençoando e benzendo, e passando o remédio das matas, da grande enciclopédia da natureza, para amenizar uma dor e uma aflição. Então pedimos a Deus, na sua grande luz, que nos permita uma noite cheia de paz, cheia de alegria, cheia de fé, que nós possamos estar aqui nessa noite nos vacinando também, porque a prece é a grande vacina de que todos nós necessitamos para vacinar o nosso ser espiritual, não é? Para aumentar a nossa imunologia também, não é isso? Para fortalecer o nosso mundo celular, que ele brilhe cheio de luz.
esse mundo celular, não é? Brilhe como a luz do sol, neutralizando todas as doenças, não é? Neutralizando todos os achaques, todas as dores, a fim de que nós possamos aproveitar o nosso tempo, que é tão curto e tão pouco, para nos darmos as mãos, no sentido de estender nossas mãos aos irmãos e irmãs mais necessitados e necessitadas. Monique Mendonça, ele também está na listinha, não é? O seu pai depois virá trazer suas palavras e seu sentimento, tá certo? Deise Juliane, amém. Então, peço a vocês licença. Se fosse possível, nós continuaríamos aqui até de manhã, né, de mãos dadas, né, nessa prece pela humanidade melhor, pelo Brasil, pela América do Sul, pela América Central, África, Europa, Ásia, até nós voltarmos pela América do Norte, chegarmos aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, não é? E estarmos aqui de mãos dadas com pessoas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, não é? Maranhão, Rio Grande do Norte, não é? De todos os rincões desse país, que deu para nós a grande riqueza, que nenhum país tem como o Brasil, a espiritualidade. A lei e a compreensão maior dos brasileiros pela reencarnação. A compreensão maior dos brasileiros do que em qualquer parte do mundo, da certeza da vida após a vida. Nossas cartinhas são para aqueles que já creem, porque nós tiramos o suprassumo do coração de cada espírito, de cada entidade. Eles não precisam dar espetáculo de que a vida continua, porque quando nós escrevemos nossas cartinhas, o coração da pessoa é que palpita, dispara de alegria e de felicidade, porque o espírito está próximo, né? Como a gitana, né, que veio nos agradecer com seu noivo, né, que ainda está encarnado, a cartinha que nós captamos dela, a gitana que saiu do Brasil, foi se tratar na Rússia. E lá na Rússia, né, ela como cidadã russa desencarnou. Não voltou mais para o seu noivo, né? E já recebemos a cartinha dela e ele já nos agradeceu. Não é isso? Já está mais tranquilo, não é? Por tudo que a gitana, né, disse a ele através da psicografia. Deus nos abençoe. Uma boa noite, um beijo na face de cada um, de cada uma, e que Deus nos proteja. Nos dê para nós um pouquinho mais de vida, porque nós precisamos melhorar. E nós só melhoramos a nossa vida quando melhoramos a vida do outro. Então, que sábado distribuamos nossas 150 cestas básicas, não é isso? No domingo, 350 moradores de rua para tomar a sopinha no coração da cidade de Fortaleza, na Praça do Ferreira. Não é? Onde quando chega o carro buzinando, todo mundo sai correndo de todo lado, como se fosse uma tribo de índios numa floresta de cimento armado. Floresta de desprezo social, de abandono do ser humano, que abandona a sua própria raça ao sofrimento, à dor, às intempéries, à ignorância. E se encontram eles viciados, drogados, desamparados, sem esperança. O caldo reconfortante da caridade vai levando no seu interior a energia de todos aqueles que cortaram a batata, não é isso? E que cortaram a cebola, não é? E que colocaram com muito amor aquele caldo reconfortante que vai reconfortar a alma, o espírito sofredor dos moradores de rua. E a nossa cestinha básica, obrigado a todos aqueles que contribuíram com um pouquinho, né? Um pouquinho de cada um, né? Nós multiplicamos e desde 1990 tentamos auxiliar 150 moradores de rua mês a mês. Nossa família é grande. Moradores de rua não, idosos, né? Das favelas. Sábado
Distribuímos as cestas básicas para com 150 idosos, que a maioria são idosos, de várias favelas da cidade de Fortaleza. E domingo, uma equipe chega às 9 horas da manhã na Associação de Caridade Samaritano de Jesus fazendo sopa. Né? Recebam bem os novatos que vão chegar para cortar a cebola e a batata, né? Com a nossa amiguinha que vai chegar lá levando uma amiga novata para participar desse trabalho e depois à noitinha levar na rua. Então essa é a nossa religião maior, que a doutrina dos Espíritos nos ensinou a compreender, a sentir principalmente. E se não fosse a doutrina dos Espíritos, nós não encontraríamos respostas para o viver. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. A vida continua, nos encontramos. Por que nós temos que chamar todos que desencarnam de demônios, quando na realidade são irmãos, irmãs e parente próximo, e cabisbaixo vão embora? Porque para nós, seres da ignorância, tudo é artimanha do mal. Não é? Mas quando nós sentimos e sabemos que a lei de Deus é perfeita, a reencarnação não depende de crença. A reencarnação ela se impõe porque é uma lei da natureza, uma lei natural. Assim como o Papa Pio X tentou dizer no Vaticano, né, através da Revue Spirit, onde toda a Europa ficou sabendo, do mundo daquela época, de que o Papa Pio X estava aparecendo nos corredores do Vaticano, como querendo dizer, olha, a vida continua, e que a igreja não poderia taxá-lo de demônio, porque senão estaria chamando o próprio Papa de demônio, seria uma dicotomia, né? Seria um erro crasso dizer que o Pio X era um demônio, né? Na verdade, ele era um daimon. Daimon é um espírito. Existem os daimons bons e os daimons imperfeitos e ignorantes. Existem os espíritos bons e os espíritos imperfeitos e ignorantes. Então, que Pio X tenha cumprido a sua missão de dizer ao Vaticano que a vida continua. E segundo o relatório dos padres, 40 padres, né, alemães e outros de outras nacionalidades, fizeram um grande relatório e que o Vaticano foi obrigado a dizer que era um fenômeno espírita. Ok? Muita paz, muita luz, muita alegria, fé. E segunda-feira, 19h30, estamos aqui no mesmo bate-horário, na mesma bate-hora, com hora para começar. E não sabemos a hora de terminar. Nós já recebemos aqui a autorização para terminar, para não cansá-los, né? E somente agradecer a Deus. Obrigado pela companhia. Vamos tomar agora um copo de água fria. Agradecer a Deus o copo de água fria, que é o nosso maior alimento, é a água, mais do que arroz, mais do que feijão e mais do que farinha. A água é o grande alimento da vida. Então vamos tomar o nosso copo d'água, que para mim é o alimento que mais me dá satisfação, mais do que qualquer coisa, é um copo de água fria. Então que cada um possa beber o seu copinho de água fria, cheia de saúde, cheia de paz e cheia de harmonia. Até segunda-feira às 19h30 para lermos mais uma cartinha. Obrigado ao Espírito de Selena Rocha por ter nos brindado, né, com essa cartinha simples, que mais adiante eu vou postar no Facebook da Associação de Caridade Samaritano de Jesus. Obrigado pela companhia. Um abraço meu, da Sandra, que está ali também, né, da minha consorte, né? Cada um tem uma sorte, né? Então a minha consorte, não é isso? Francisco Decotério, né? Se vocês quiserem ver o Francisco Decotério, eu mostro. Espera aí. Nada, Decotério. Pronto. Francisco Decotério, né? Paz, luz e harmonia a todos nós, né? Com os bons eflúvios, né, do Francisco Decotério. Até logo. Obrigado pela companhia e até.